Oi, meus amores! Olha eu de volta. Tudo bem com vocês? Espero que tenham dado joinha nos outros. Hoje, o tema é diferente. Não é direito previdenciário, mas está diretamente relacionado ao meu trabalho. E hoje, como convidada, a doutora Natália me deixou na mão. Mas estou aqui com minha querida Patrícia. Vou deixar ela se apresentar, porque ela... Primeiro, com medo de errar o sobrenome dela. E segundo, que ela melhor do que ninguém vai saber das qualificações. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu adorei o convite. É minha estreia no YouTube. Muito bem, que dê sorte, que dê sorte. Através aqui do Tira-Teima, por Ana Luísa, né, Ana Luísa? Meu sobrenome é super fácil, né? Ela tá de brincadeira. Mas eu sou Patrícia Oliusa, sou advogada, sou especialista em direito digital e proteção de dados. E hoje estamos aqui para falar de um tema que eu amo e que a gente já vem aí abordando há muito tempo, né, através de lives no Instagram, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o impacto dela, né, depois da entrada em vigor, o que é que está acontecendo, por que os escritórios de advocacia também precisam se adequar. Então, Ana Luísa sabe muito bem que a gente já tem uma parceria muito boa em relação à LGPD. Você sabe o que é LGPD? Não confunda. LGPD, que significa? Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe por que eu digo que tem ligação direta com o meu trabalho? Para quem não sabe, e aí se não sabe é porque é a primeira vez que está chegando aqui, então vai lá, olha o resto, olha inclusive o Instagram. Para quem não sabe, eu sou advogada previdenciarista aqui no Vale do São Francisco. Eu já conheço Patrícia há algum tempo, a gente se conheceu numa fila de banco. Fila do banco. E ela acabou entrando na minha vida de forma pessoal e profissional. E aí foi uma surpresa boa, que eu descobri que ela é uma ótima profissional num campo que é muito pouco explorado, que é a questão da proteção dos dados. E por isso que eu fiz questão de trazer ela, porque quem me conhece sabe que a gente já vai embatendo nessa tecla há mais de um ano. E aí, não só explicando para os clientes, explicando para o público a necessidade da adequação de escritórios e, mais do que isso, a proteção dos dados nos escritórios, mas principalmente para conscientizar os nossos colegas da importância de se adequar. As pessoas ainda acham que a LGPD é algo que é letra morta, que está ali só no papel, ou então só funciona para grandes empresas que estão expostas e que tem um risco muito maior de vazamento de dados, porque as pessoas, quando falam em LGPD, só pensam em vazamento de dados, né? Isso. E aí, eu queria que você, primeiro, explicasse às pessoas realmente qual é a aplicação prática da LGPD. E aí, no geral, óbvio, assim, principalmente, que eu digo que o meu primeiro pensamento, tudo meu, num primeiro momento, é direcionado para o cliente, para o público final. E aí, consequentemente, para os colegas, né? Porque se você trabalha bem para o cliente, você acaba que você gera influência boa para os colegas também, tá? E aí, eu lhe pergunto, primeiro, não só as empresas grandes, mas os escritórios de advocacia também estão sujeitos a essa adequação? Sim. Antes eu vou falar, é bom a gente trazer essa explicação sobre o que é a LGPD. Como a gente citou no início, que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei federal, cujo número é 13.709 de 2018, ou seja, ela foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020, ou seja, há 3 anos, né, a lei já está vigorando em todo o Brasil. Então, a LGPD, ela regulamenta o tratamento de dados no Brasil por pessoa física ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade humana. Isso significa que todas as empresas de direito público ou privado e todas as pessoas físicas que tratam dados pessoais com finalidade econômica estão obrigadas a se adequar à LGPD.
Então, os escritórios de advocacia estão dentro desse rol de empresas? Sim, porque são profissionais liberais. São pessoas físicas, quando ele não tem aí um CNPJ, ou seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, escritórios ou advogados precisam também adequar suas atividades às normas de proteção de dados. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou seguindo um roteirozinho. Quem viu os outros sabe que eu não costumo fazer isso. Mas por que eu não faço isso? Não fiz isso nos outros? Porque eu estava em casa, eu conhecia a matéria, então a gente faz do jeito que a gente costuma fazer no escritório. Mas, como eu sempre digo, a advocacia hoje é especialidade. E apesar de ser advogada, vocês precisam entender que eu não sei de todas as matérias. É por isso que a gente chama especialista. Então, como essa matéria não é algo que eu domino, por isso que eu estou seguindo um roteirozinho para poder me ajudar a ajudar vocês a trazer as informações corretas, tá? Então, assim, quando a gente fala em dados, a gente está falando exatamente o quê? Quando a gente pensa em escritório de advocacia. O que são dados pessoais, no caso? Dados pessoais são todas as informações que identificam ou possam identificar uma pessoa. Por exemplo, o nome completo, o CPF, o RG, o número de telefone, os dados bancários também dessa pessoa, o e-mail, o número do IP do computador, e também os estudos comportamentais de pesquisa na internet, os hábitos de consumo. Eu vou aqui fazer uma pergunta. Quem nunca foi perseguido por uma publicidade na internet? Sabe quando você vai no Google e faz pesquisa sobre um determinado tema ou compra algum produto e depois, quando você acessa outra rede social, começam a surgir vários anúncios sobre aquele termo, né, aquele assunto que você pesquisou sobre aquele produto que você comprou. Acontece com você? Não, no início a gente fica pensando, meu Deus, invadiram o meu pensamento, porque é impressionante. Estamos sendo perseguidos. Não, tem alguma... Me chiparam, mas não é inteligência artificial, né? Isso, nós estamos constantemente monitorados pela internet. E isso é por isso que a defesa da privacidade e da proteção de dados é tão importante. E aí, quando a gente fala em escritório de advocacia, só o fato de você ter dado a procuração é o suficiente para o escritório se sentir protegido, digamos assim, quando a gente fala em segurança? Claro eu sei que a resposta é capciosa, porque a gente vem num programa sério de adequação e a gente sabe que não é só a procuração, né? Eu diria que, assim, de forma bem resumida, qual seria o caminho para uma adequação completa para trazer segurança aí aos dados pessoais dos clientes? Eu diria que, primeiro, de forma resumida, né, porque a gente sabe que o programa de adequação LGPD ele tem 5 fases, é um programa que é implementado fase por fase e que requer aí um tempo de mais ou menos 12 meses para fazer toda essa adequação. Mas, de forma bem resumida, eu diria que, primeiro, os escritórios precisam desenvolver uma cultura organizacional de privacidade e proteção de dados através da conscientização por meio de treinamentos e capacitações constantes dos colaboradores. Segundo, é mapear todo o fluxo de dados dentro do escritório. O que mais? Criar uma política de privacidade, uma política de segurança da informação, elaborar uma cartilha de boas práticas. O que mais? Adequar os contratos com cláusulas de confidencialidade ou termo de confidencialidade e fazer o monitoramento dessas medidas que foram implementadas. Esse seria o passo a passo, que é cada uma das fases do programa, mas ela é muito mais elaborada do que eu estou falando aqui, porque a gente está falando de uma forma bem resumida mesmo. Tá. Deixa eu pensar, porque é tanta informação, a gente já vem desde agosto já nessa caminhada, né, de tentar adequar, e realmente quando a gente pensa em uma pessoa só, como eu, equipe, é mais fácil, mas quando a gente está falando numa equipe maior, é bem mais complexo fazer essa adequação e controle, que eu acho que ainda é o mais difícil. Que na verdade, assim, o programa de adequação LGPD, ele só funciona se todo o time realmente abraçar, porque a gente não pode chegar simplesmente e impor assim, estamos fazendo a adequação do escritório.
ela precisa ser desenvolvida com a conscientização dos colaboradores, com a ajuda de todos, para que realmente seja eficaz esse programa, e não apenas um programa para inglês ver, só aquelas políticas, termos e engavetar, isso realmente não funciona. Precisa mudar essa mentalidade, essa cultura de privacidade e proteção de dados dentro de uma empresa, dentro do escritório. E aí, por experiência, o escritório ele já vem em fases de mudanças mais intensas do ano passado para cá. E aí você mudar uma cultura que já está impregnada é muito mais difícil do que você criar uma cultura do zero. Inclusive com relação a justamente esse tratamento dessas informações. A gente tinha uma prática de, por exemplo, para economizar folha, usava o verso. E aí você descobre que você não pode, você tem que descartar. Detalhes simples como fragmento, e não dá nem para descartar rasgando, né? Isso. Tem que ser uma fragmentadora. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes passa despercebido. E aí você, como advogado, você não tem a menor noção do perigo que você está sujeitando o seu cliente e diretamente você como responsável. Exatamente. Você citou uma questão muito importante, que essa mudança de cultura ela também não acontece de uma hora para outra. Nós estamos acostumados a fazer de uma determinada forma, e para mudar toda essa forma, a gente precisa de um tempo, né, para que a pessoa primeiro tenha consciência de que a partir de agora, eu não posso mais anotar nenhuma informação pessoal que contenha dado pessoal e simplesmente amassar aquele papel e jogar no lixo. Isso não pode mais. É recomendável o quê? Pegar aqueles documentos, né? Também não pode utilizar o verso, né? Nem se eu riscar os dados pessoais. Também não pode. Precisa o quê? Qual é a forma mais segura? Ou através de uma fragmentadora, que vai fragmentar aquele papel, ou incinerar. Mas amassar e jogar no lixo, por quê? Porque dali ele vai para outro local que pode simplesmente ser aberto, e infelizmente a gente está aí vivendo num mundo que os golpes estão cada vez mais elaborados, né? A gente tem inclusive tratado sobre isso, sobre o que tem acontecido, que são golpes que estão acontecendo dentro dos escritórios, né, de advocacia. A gente inclusive passou por isso mais especificadamente agora no início de agosto, né, que aí usou-se provavelmente pelo pouco que a gente apurou, e aí foi um trabalho feito em conjunto, que vazou informações do próprio sistema do CNJ, que seria o PJE, mas, e aí eu vou lhe perguntar baseado no que eu vivo. A gente hoje, principalmente no direito previdenciário, quando a gente fala em INSS, de 2016 para cá, houve uma mudança muito grande, porque começou a haver a mudança do físico para o online, no próprio sistema do INSS. E aí se intensificou com a pandemia, porque de uma hora para outra eles tiveram que agilizar essa mudança, essa implementação. A gente sabe que hoje muita coisa, por exemplo, antes eu tinha um arquivo de folhas, assim, de pastas físicas, que eram dessa grossura o processo. Exato. Hoje, com o processo virtual, o processo digital, a gente quase não tem, a gente só mantém mesmo aquele documento, procuração, declaração, aquelas coisas que o cliente assina. Mas, se eu jogasse tudo para uma rede, qual seria a forma mais segura de fazer isso? Eu sei que aí existe envolve uma necessidade de um TI, né? Alguém mais informado sobre o assunto. Mas, assim, a partir do momento que eu excluo ali do nosso sistema, porque a gente tem o Drive, que é o sistema interno, né? E tem o ADV Box, que é um programa que a gente acompanha a movimentação do processo, que também existe uma nuvem lá. Mas a partir do momento que eu excluo, nós estamos seguros? Melhor, o cliente está seguro e a gente, consequentemente, também? Por tabela, né? Realmente, Ana, com a pandemia houve essa velocidade de transformação digital foi muito latente. Inclusive no judiciário. Nós saímos de processos físicos,
né? Quem não viveu aí a Não era vamos do... dizer não, porque senão a gente vai entregar a idade, né? Imagina. Eu sou de TV Globinho pra cá. Tá, eu sou de Ruge. Então, houve muito latente essa questão da virtualização e digitalização dos processos. Então, hoje nós vivemos uma era totalmente digital, que a gente chama aí de sociedade da informação ou sociedade 4.0, que decorre da indústria 4.0. Então, a nossa vida, principalmente a nossa vida profissional, ela está muito digitalizada. Então, toda aquela segurança que a gente tinha quando tinha um arquivo físico, que era através, de repente você tinha lá um armário com tranca, com chave, né? Hoje, essa tranca, esse cadeado, ele deve estar voltado para o online. Então, se você tem... você sai do físico e vai para o digital. Os documentos que eram armazenados de forma física agora são armazenados ou numa pasta no computador ou no drive, que a gente orienta que seja mais seguro usar a nuvem, né? Porque ele tem uma segurança maior. E o descarte ele deve ser também feito de forma segura, para que não haja nenhum tipo de hacker que entre e aí consiga ter acesso a esses dados. Então, o que é que a gente faz? A gente trabalha muito com um profissional da tecnologia da informação, que ele vai trazer também essa segurança dos meios teleinformáticos, porque o programa de adequação, ele traz a segurança jurídica, mas ele também traz a segurança dos meios teleinformáticos, que é essa segurança da informação que a gente chama. Então, a gente trabalha em parceria com uma empresa que é super bem conceituada na região, para trazer também essa segurança maior. Porque não adianta só adequar contrato, fazer uma política de privacidade e o meio que está ali, né, o fluxo de dados todo que está ali sendo armazenado, né, sendo compartilhado ali no meio digital. Porque, inclusive, um dos pontos de atenção dentro de um escritório de advocacia é o uso compartilhado do token. Que foi uma das primeiras preocupações que eu tive quando foi ligado o alerta, né? E assim, quando Patrícia veio com a empresa dela para dentro do nosso escritório para fazer essa adequação, eu me assustei, porque eu achei que era algo muito mais simples, que era só adequar alguns formulários, formulários inclusive que a gente já praticava desde o ano passado, para autorizar o uso da senha, que é algo que a gente vai falar, e para autorizar, inclusive, o envio de mensagens, né? Porque as pessoas acham que é porque entrou ali no escritório, assinou uma procuração, a gente pode mandar mensagem aleatoriamente. Não é, eu queria que você explicasse isso, que para tudo hoje tem a necessidade de autorização. E eu vi que era muito mais complexo. E, inclusive, não só com quem está trabalhando ali dentro do escritório, acaba envolvendo terceiros externos, como a empresa que presta serviço de formatação do computador, como o próprio escritório da contadora, que, querendo ou não, eu mando os dados para lá, porque é emitido nota fiscal. Enfim, é uma cadeia que vai muito além do seu escritório. É muito mais complexo e eu não tinha a menor noção disso. E aí, quando houve aquele problema de entrar em contato com os clientes, eu me preocupei mais ainda, porque assim, a gente está num ambiente público que você não sabe, você tenta ao máximo ter cuidado com a situação, porque depois dos alertas a gente passou a pedir o segredo de justiça, por mais que a gente soubesse que não são todos os casos que estão passíveis dessa cobertura, principalmente quando envolvia dados sensíveis. E aí eu lhe pergunto, para que as pessoas tenham uma clareza com relação a isso, o que é que pode ser considerado os dados sensíveis, principalmente quando a gente fala no direito previdenciário. Exato, é um ponto que você tocou muito fundamental, porque o advogado previdenciarista, ele, em decorrência das ações por benefício, né, da busca do benefício por incapacidade, ele tem acesso a laudos médicos, não é isso? E hoje, o que são dados sensíveis? Dados sensíveis são todas as informações que dizem respeito a dados de saúde ou a vida sexual da pessoa,
dado de raça, etnia, dados genéticos ou biométricos, convicção religiosa, opinião política. Então, todos esses dados considerados sensíveis e são considerados assim pela LGPD porque eles podem gerar discriminação. Então, o procedimento de segurança, o protocolo de segurança para lidar desde a coleta até o descarte desses dados, porque você tem aí um fluxo. Você coleta os dados, você utiliza, você armazena, você compartilha, você arquiva e depois você descarta. Esse é o fluxo de dados. Por exemplo, no escritório de advocacia, desde o atendimento até a finalização de um processo, você usa esse fluxo, você coleta os dados, você utiliza, você compartilha dentro do escritório, você compartilha com o Poder Judiciário, você compartilha, de repente, aí com o escritório de contabilidade. Aí você armazena, você arquiva, você descarta. Isso se chama fluxo de dados. Então, veja que você ter acesso a dados de saúde de clientes são dados realmente sensíveis. Então, a gente usa um procedimento muito mais rigoroso de segurança na coleta, no tratamento desses dados, para que não haja um possível vazamento e o escritório venha expor informações sensíveis desses clientes. Apesar de hoje ter uma certa facilidade para você identificar de onde provavelmente vaza a informação, né? Pela questão do acho que é IP. IP. A pessoa que não tem muito conhecimento. É o número da área. do IP do computador. Mas até você chegar nesse ponto, o estrago já tem sido feito, seja na vida de quem teve os dados vazados, seja na sua como dona do escritório. Meu celular rebateria, então a gente vai na fé agora. Se prepara. Vamos na fé. Vamos na fé. A gente já estava totalmente fora da pauta. A pauta que eu enviei para ela. Eu disse a ela que ela se preparasse, porque Natália vai dizer, eu lhe avisei. Eu avisei, porque tem que ser na emoção, senão não tem graça, né? Enfim, ela tá procurando a pauta, que é para não me deixar, pelo menos para tentar me puxar de volta. É porque tem muita informação que eu acho que vale a pena trazer à tona. Mas pode ir perguntando e aí a gente eu vou inserindo aí na sua... Quem me conhece sabe que a gente faz só previdenciário. Uhum. E aí, hoje, 99% dos processos são ligados ao INSS, certo? E aí, como previdenciarista, o que eu preciso ter? Qual é o maior cuidado que eu preciso ter? Eu já adianto, e aí eu vou lhe perguntar, para quem está assistindo, você tem noção da importância de uma coisinha que vocês entregam a gente, que é a chamada senha do meu INSS? Que não é a senha do meu INSS, na verdade é a senha do Gov. Senha Gov. Eu vejo as pessoas chegando lá no escritório, quando chega com essa senha, ela já tem distribuído para papagaio, periquito, o menino da Lan House. Olha eu falando de novo do menino da Lan House. Mas, enfim, já tem passado essa senha, sabe-se Deus por onde. E aí, muitas vezes, a gente até troca, né? Pede que gere outra, troca. Mas, enfim, entenda que quem, às vezes, pega essa senha no primeiro momento, você tem que cadastrar um telefone, tem que cadastrar um e-mail. E é danado para colocar o e-mail do menino da Lan House. E as pessoas não têm... Eu tô aqui, tipo, com aquele olhinho, sabe? Esse eu tenho quase uma síncope quando a pessoa diz que veio da Lan House. Socorro. Enfim, as pessoas não têm a menor não têm a menor noção da importância dessa senha. Não tem. E aí eu queria que você... Porque o povo não me escuta. Meus clientes, eles não me escutam. Eu dou nada para trocar aquela senha que dá para você fica quase para surtar. É tão importante que, inclusive, você me mandou um informativo semana passada que está se aumentando mais ainda a segurança para que se libere essa senha do Gov. Isso. Né? Houve uma atualização nos termos de uso e na política de privacidade. Porque antes, a gente, com a procuração específica, dando poderes para gerar senha, a gente ia lá, tirava a senha e resolvia. Hoje você precisa juntar a procuração, você precisa juntar seu documento
para que eles liberem a senha de alguém para você. E ainda assim, você como representante, você precisa estar na categoria prata ou ouro no seu próprio Gov. Por quê? Porque fica vinculado a você, representante, que é você que está tirando aquela senha. Só para vocês terem noção da importância. Então, eu queria que você, como especialista, explicasse às pessoas, para quem está assistindo, colocasse de vez na cachola, que essa senha é igual a senha de banco. Se não for pior, porque... Quando eu cheguei para adequar um escritório especializado em previdenciário, em direito previdenciário, e Ana Luísa me falou sobre a existência dessa senha, na minha... assim, eu era leiga, né? Então, eu achava que era senha só para acessar o meu INSS. Mas aí depois, Ana Luísa falou que não, era a senha Gov, que acessa diversos, né, outros sistemas. Então, assim, eu me preocupei ainda mais. Por quê? A senha Gov, assim, como qualquer outra senha, ela é um identificador intransferível, pessoal. Mas por conta do ofício que o advogado está exercendo, ele faz uso dessa senha. Ele precisa fazer uso dessa senha para acessar o meu INSS. Então, eu sempre oriento o seguinte: adotar imprescindivelmente um termo de responsabilidade, um termo de consentimento e responsabilidade. Por quê? Porque essa senha ela precisa ser operada com a segurança dos dois lados. O advogado vai zelar, mas o cliente também precisa zelar pela segurança dessa senha. Por quê? Porque caso haja um incidente de segurança com o vazamento dessa senha, a gente poder averiguar de que lado partiu esse incidente e aquele que deu causa assumir a responsabilidade. Então, nós estamos colocando a responsabilidade dos dois lados, tanto do lado do cliente, principalmente pelo lado do escritório, né? Porque a gente sabe muito bem que por mais que você oriente, não anote a senha num papelzinho, não passe sua senha para o número da senha. A gente sabe que, infelizmente, porque são pessoas mais né, digamos, sensíveis e carentes, né? E aí acabam... E é difícil, eu vou dizer que é difícil você gravar inúmeras senhas. É muito difícil. Eu digo isso porque mamãe, meu Deus do céu, outro dia a gente está dando entrada na aposentadoria dela e essa senha dela já foi trocada, eu já perdi a conta. E ela... Aí até brinca que ela tem um caderninho e ela anota todas as senhas nesse caderninho. Aí eu brinco que é o gerenciador de senhas dela ali, sabe? Porque já existe um gerenciador de senhas até do Google, que a gente utiliza, mas as pessoas usam o físico. Aí eu brinco que é o gerenciador de senha. Mas é muito perigoso o uso dessa senha. E ela precisa ter uma segurança muito grande. Então, a Ana Luísa já vinha fazendo, o escritório dela, a gente... Graças a Deus, ela já tinha essa consciência, já tinha maturidade para entender sobre a proteção de dados e já vinha aplicando algumas medidas. E a gente vai reforçar ainda mais para o protocolo de segurança para o uso dessa senha. Gente, deixa eu aproveitar a oportunidade e esclarecer uma coisa para vocês. Quando eu falo da importância dessa senha e do perigo, não é só porque ela dá acesso às suas informações no INSS, no Ministério do Trabalho, enfim, Detran. Você com essa senha, você consegue, inclusive, fazer assinatura digital. Você consegue assinar contrato, você consegue assinar praticamente tudo. Então, entende a gravidade? Que as pessoas não têm noção ainda da importância dessa senha. E as pessoas chegam numa lan house que a gente sabe que o computador de lan house é compartilhado, usou ali, sai o outro. Totalmente contaminado. Enfim, você não tem segurança nenhuma. E mesmo que seja em casa, vamos ser sérios, o que a gente mais vê quando a gente fala em fraude de empréstimo do INSS, principalmente, é que o problema geralmente começa em casa. Que é um filho, é um sobrinho, é um neto, é não sei quem. Então, assim, com essa senha, a pessoa tem acesso a fazer absolutamente tudo. No atendimento, né, quando eu sugiro que quando o advogado for fazer esse atendimento e pedir o cliente orientar, a primeira coisa é orientar, bater na tecla sobre
a responsabilidade dessa senha, sobre as consequências da não responsabilidade, sobre o que pode acontecer. Então, precisa criar também, não só no ambiente da própria empresa, do próprio escritório, essa conscientização, mas com os clientes. A gente precisa levar essa conscientização para que eles também possam estar aí ajudando a criar toda essa cultura de privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala nesse termo que você bateu, só para esclarecer aos colegas que estão assistindo, esse termo, aqueles termos gerais que a gente pega o modelozinho na internet, todo mundo acha que pegou o modelo na internet e né, virou expert. Aqueles modelos genéricos dão segurança alguma? Não. Por quê? Porque precisa adequar o ramo de atuação da empresa. A forma como eu vou fazer todo o procedimento de segurança na proteção de dados de um escritório previdenciário é diferente de um escritório de direito imobiliário, de direito penal. São peculiaridades de cada ramo de atuação que precisam ser ajustadas. Então, não vai funcionar um termo genérico pego aí do Google. Para a gente que geralmente uma ação de previdenciário, se você pensar, por exemplo, no auxílio-doença, não é só uma ação, é diferente da aposentadoria, porque às vezes você faz o administrativo, se for negado, vai para o judicial. Geralmente, o auxílio-doença, quando você fideliza o cliente, você tem 6, 7 processos, seja administrativo, seja judicial. Eu preciso de um termo específico para cada um, ou aquele termo que ele me deu no início, quando contratou, e aí, ou ganhou ou perdeu, foi virando outros processos, outros NBs, ele vai servir ou precisa de um para cada evento desse? Precisa. Por quê? Porque tem um termozinho que eu sempre falo. Para você, o que é que significa LGPD? Finalidade. A LGPD ela trabalha com a finalidade, com adequação, com necessidade. Então, para cada ato, a gente precisa dar uma finalidade específica. Ela não pode ser genérica. Entendeu? Então, assim, se houve... Você usou o termo... repete aí, por favor, Ana. Auxílio-doença. Eu dou entrada, a pessoa conseguiu, geralmente é temporário. Geralmente não, auxílio-doença é temporário. Aí, de novo, seja para prorrogação, seja para um novo requerimento, é um novo processo. Então, é um novo contrato, uma nova procuração. Nesse caso, eu sou obrigada, mesmo sendo continuidade de um processo anterior, ter um novo termo me autorizando. É uma nova finalidade. É uma finalidade específica para cada ato. Tá. Vamos ser mais específico ainda. Por exemplo, a gente sabe que hoje a questão do home office está muito comum e sendo muito usado. Nesse caso, existe um termo específico que autoriza, por exemplo, alguém que trabalhe comigo, que está em home office, usar esses dados lá fora? Ou o termo, quando a pessoa quando ela consente, é para uso exclusivo no escritório? No escritório é diferente do escritório, ou seja, a dúvida é essa. Ou seja, tem que ter um termo específico me autorizando o uso para o escritório, independente de onde seja, na unidade física ou, de repente, fora, ou não? Tá, entendi. A gente sempre trabalha com segurança. Então, já que você tem um funcionário home office, a gente cria uma política de home office. Por quê? Porque ele está usando lá não os computadores do escritório. Ele está usando um notebook dele, pessoal, ou um próprio computador. Então, a gente tem uma política de home office, sim, com termos específicos, como que ele vai fazer esse acesso, quais são os tipos de sites que não... Ou seja, tem que ter toda essa segurança também dos meios teleinformáticos que ele utiliza. Né? Porque ele não está ali, porque, por exemplo, a gente vai tá adequando seu escritório e está dando essa segurança ali dos meios teleinformáticos de todos os computadores, da rede de computadores do teu escritório. O do teu funcionário em home office não está incluso ali. Então, precisa também ter essa segurança. E aí, a gente elabora uma política de home office, contendo aí alguns procedimentos, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu acho que até maior, né? Porque a fiscalização, inclusive, ela é um pouco mais difícil do que quem está em home office do que quem está ali na unidade do escritório. Exatamente. Questão de tratamento. Então, a responsabilização também tem que ser maior. Você vê a segurança deve ser muito maior para quem está em home office do que quem está ali
né, trabalhando de forma física no escritório, na unidade física. Eu me perdi aqui, me ajude. A gente já falou tanto e é um tema tão complexo, É muito extenso, tão extenso, que com certeza vai virar um outro encontro. Pronto, a gente uma pauta, né, um tema específico também da LGPD que a gente precisa trazer à tona, que são as sanções. Existe dentro, né, da LGPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão que fiscaliza os agentes de tratamento. E ela pode, em decorrência das infrações cometidas e previstas na lei, aplicar sanções. Porque assim, a LGPD ela trabalha de forma preventiva. Prevenha-se. Mas caso você não adeque suas atividades às normas de proteção de dados, você pode gerar, né, pode receber sanções da ANPD, que são, por exemplo, multa, advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio do banco de dados da empresa, suspensão parcial das atividades, proibição parcial ou total do tratamento de dados. E aí é onde a gente chega à questão, se essa multa for aplicada, a empresa, o escritório pode fechar as portas e encerrar seu negócio. Eu lembro de Gabriel, que ele focou na parte financeira, né? E aí eu lembro você dizendo, a multa é o menos grave da história, porque realmente, dependendo da extensão do problema, do dano, acabou a empresa. E aí, quando falo empresa, é inclusive escritório. Escritório é empresa. E isso, a gente está falando do instituto. Vem a questão dos danos também, a questão da ação do dano moral que é entre você e cliente. Não exclui uma não exclui a outra. Uma ação indenizatória aos titulares de dados. Na verdade, eu acho que uma fomenta a outra, né? Porque se o próprio instituto verificou que você não se adequou e aí, por conta disso, houve problema, é prova o suficiente para uma condenação para danos, né? Morais e materiais. Isso. A depender da situação. Então, assim, as empresas não têm... Se elas tivessem o mínimo de noção da gravidade de que não está adequada à LGPD, não teríamos aí um percentual tão baixo de empresas que hoje estão adequadas. De todas as empresas no Brasil, só 15% delas hoje estão adequadas. E as sanções da ANPD, elas são muito severas, né? Aí começa né, uma advertência, aí vem uma multa. Mas se chegar ao ponto de proibir parcial ou totalmente o uso, né, do tratamento de dados relativo à atividade da empresa, ela fecha o negócio. É uma conversa que a gente já vem tendo há um certo tempo, como eu disse, e quando eu trago para a questão da advocacia, é porque eu ainda sinto falta aqui na região de que as pessoas entendam, nossos colegas entendam que a nossa profissão ela tem que se profissionalizar. Acho que a palavra é essa. As pessoas, mesmo quando é só ela, como eu aqui, as pessoas não veem o seu trabalho como um empreendimento, como um negócio. E aí, quando a gente fala um negócio, envolve tudo, inclusive isso. E as pessoas não têm a menor noção, é o que eu volto a dizer. Mesmo a gente sendo operador da lei, como chama, né? Mesmo a gente sabendo que existe a lei, que a lei já está em vigor desde 2020, na verdade desde 2018, né? Mas houve um prazo para que as empresas se adequassem, a gente ainda acha que ela só é aplicável a empresas e grandes empresas. E aí você esquece de, mesmo você não sendo CNPJ, você tem que se adequar por uma questão de proteção dos seus clientes, que eu acho que tem que ser prioridade acima de qualquer coisa, e a sua própria proteção. Veja como é interessante que nós, operadores do direito, deveríamos ser os primeiros a dar o exemplo,
né? Ou seja, no mundo ideal, há 3 anos, todas as empresas privadas, públicas, profissionais liberais que tratam dados pessoais com finalidade econômica, que aí entra o advogado CPF, né, que ainda não tem o CNPJ, já deveriam estar adequados. Eu digo adequados, já deveriam estar usando todas essas medidas de segurança em relação aos dados pessoais dos clientes, porque o advogado ele lida diariamente com inúmeras informações pessoais, que a gente chama de dados pessoais. Então, nós, advogados, deveríamos dar um exemplo, né? Ser os pioneiros, né? Exatamente. E a gente realmente identifica que não é, infelizmente, não é a maioria, é a minoria. A minoria ainda não tem essa visão de negócio como você tem. E isso reflete muito na sociedade que a gente vive, né? Então, é isso que eu falo. Não dá para ignorar a realidade, né? Mas não dá para tem uma frase da Ayn Rand que eu peraí, eu esqueci completamente, peraí que eu vou lembrar. Mas hoje adequar não é uma faculdade, não é uma opção, é inegociável. É inegociável a gente tratar esse tipo de lei, porque uma lei, quando ela é promulgada, vai pegar, não vai pegar, isso não existe. Lei é lei e ela tem que ser cumprida. Então, tanto as empresas quanto profissionais liberais, que a gente chama, precisam ter essa consciência, principalmente os advogados, de mudar essa mentalidade, né? De entrar no jogo. Ou a gente se adequa a essa nova realidade, ou então nós seremos engolidos pelo mercado e vítimas de golpes cada vez mais elaborados, de vazamento de dados, de incidentes de segurança, de ações judiciais dos titulares de dados. Mas a gente ainda, fazer igual a história, é a cultura do brasileiro, ele só fecha a porta depois que é roubado. Exato, né? A gente só acha que acontece com o vizinho. Com o vizinho. E mais do que isso, por a gente estar numa região bem menor, ainda sendo considerada interior, apesar da gente ser a terceira do estado, né? As pessoas ainda têm aquela ilusão de que aqui não acontece, só acontece em capital, só acontece... Não, gente. Por experiência própria, a gente vem vendo muitos colegas respondendo processo por danos morais, fora essa seara do próprio órgão de proteção, por uma não adequação. Eu me lembrei da frase: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Quero anotada depois, tá? Depois vocês anotem. Não, eu adoro quando ela fala inglês, fico morrendo de inveja. Imagina, o meu filho tira onda do meu inglês. Ou se você está elogiando o meu inglês, eu até agradeço. Eu vou falar para ele. Viu? Não, pode dizer. Mas eu também não sou parâmetro, né? Você não é tá nos meus planos, mulher. Tá nos meus planos fazer isso. Mas eu tô com tanta coisa que não rola agora não, aprender inglês. Eu tô treinando os meninos para quando a gente viajar, né? É um investimento. Eu não ter que gastar meu inglês ruim. Eles. Mas você sabe que numa viagem é onde você mais aprende, porque você vive a cultura do lugar. Meu sonho é ir ricar para poder passar um ano assim, só para aprender uma língua diferente, né? Mas vamos na fé. Meu esposo está jogando na Mega Sena, eu tenho fé em Deus que um dia ele acerta aqueles 6 números. Que bom que ele tá jogando, porque tem gente que tem fé e nem jogando tá, né? Não, eu tenho fé por causa dele, porque metade do que ele ganha é meu, né? Por direito. Óbvio, então, eu não, só esperar eu jogar já era. Mas, Patrícia, eu sei que tem muito, muito, muito mais pano para manga, como a gente chama. Eu sei que era bom a gente ter outras pessoas, porque acabam estimulando mais as perguntas, porque eu fico muito limitada ao que eu vivo. Né? Nossa, apesar de já ser muito. Você é muito consciente, muito madura já em relação a esse tema. De antemão, já se encaminhando para o final, eu agradeço demais sua participação. Eu sou muito grata, porque tudo que eu invento, você tá junto, você topa. Eu amo, topo tudo. Topa tudo. E já vou deixar registrado meu convite para um evento maior em maio, que depois a gente vai divulgar. Né? E eu quero você como palestrante. Já está certo. Muito bem. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, colegas de profissão. Você já se ligou na importância de se adequar à LGPD?
Mais do que isso, não é nem só a necessidade de você se adequar. Você já se ligou o risco que você está correndo de não se adequar? E para você, cliente, consumidor final, como a gente chama, você já procurou saber se o advogado a quem você confiou sua vida, porque a gente acaba fazendo isso com o advogado, principalmente se você entregou a senha do meu INSS, do Gov, ele está adequado à LGPD? Faça essa pergunta a ele. Não sabe o que é? Então, volta, assiste lá desde o início. Se não entendeu, vai botar a pergunta aqui embaixo, né? Enfim, vai botar o joinha. Faz isso, porque é um sacrifício estar aqui toda segunda-feira. Melhor, toda quarta-feira, que vai sair na quarta. E agradece a disponibilidade dessa criatura de vir ficar aqui batendo papo, colocando o conhecimento dela na mesa para que a gente usufrua. E as portas estão abertas sempre quando você quiser voltar. Você sabe que eu amo falar sobre direito digital, LGPD em especial. Você sabe que você é pioneira aqui na região, né? Pois é. Você é pioneira. E eu vou dizer assim, não é um assunto tão comum, justamente pela falta de conhecimento. E mais ainda, não é um assunto tão comum de uma mulher encabeçar. Então, você é pioneira na região. Tanto é que quando eu vim decidir adequar o escritório, no primeiro momento eu até pensei em contratar uma empresa de fora. Né? Mas aí, eu já conhecia você, mas conhecia a Patrícia, né? A doutora Patrícia nessa área. Para mim foi uma novidade, uma surpresa muito boa. E você tem uma expertise que... Cara, benza a Deus. Meu Deus. E graças a Deus que tá colocando minha empresa em ordem. Tamo juntas. Para quem não conhece, ela tem uma empresa Inove. Que é... Eu pronuncio errado, né? Não, a pronúncia é o que menos importa. Então, eu vou botar aqui na descrição também como é que vocês entram em contato com ela. Vocês vão seguir no Instagram também. @Patrícia Oliusa. Muito bem. A gente fala lá sobre direito digital, sobre proteção de dados, principalmente sobre propriedade intelectual. Inclusive, você está me devendo uma reunião. Eita, danada. Para a gente falar sobre registro de marca. Muito bem. Tem 3 só, mas... Tá doida? E eu fico muito grata, porque assim, uma das coisas que eu amo é falar, né? E trazer sobre um tema tão importante, tão essencial hoje, nessa nova sociedade que a gente vive. Eu sempre pergunto, eu sempre falo assim, 99,9% das pessoas hoje estão conectadas. Então, as pessoas... Até minha mãe que não sabe mexer. Exato. Até mãe, amor, meu Deus do céu. Coitada de mamãe. Então, assim, saber quais são os direitos que a pessoa tem no mundo digital, saber quais são... como você pode proteger os seus dados pessoais é de suma importância. E não tem mais volta, é cada vez mais. Hoje a gente trabalha aí com inteligência artificial, que é um outro tema que... Por falar em outro tema, eu já vou deixar aberto. Você não vai responder aqui, mas eu já vou deixar aberto para deixar a porta aberta para ela voltar e o convite. Ela fez essa pergunta no Instagram e eu respondi brincando, mas na verdade eu realmente não sabia o que era. Ainda não sei. É por isso que eu vou deixar a pergunta aqui para ela responder de novo. Você sabe o que é o danado daqueles cookies que todo lugar que você entra você bota aceita? Não responde, porque a gente vai ficar pro próximo. Combinado? Perfeito, combinadíssimo. Sabe o que é também os cookies? Não é aquele biscoitinho de chocolate que eu adoro e que é uma perdição para engordar. Mas ela também não vai responder, porque isso vai virar um novo podcast. Combinado? Um novo podcast, combinadíssimo. Muito obrigada. Você sabe que você não me convida, você me convoca. Eita, danado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Meus amores, fui!